E a live de hoje tem esse tema, né? A jornada da mulher após o abuso. É uma situação, assim, sensível, delicada, que acontece muito mais frequentemente do que a gente imagina. Né? Eu vejo muito isso no meu consultório, com as minhas alunas. Boa noite, Lê. Com as alunas aí do Mulher Hormonal, com as alunas de faculdade, né? Então, assim, como o meu universo feminino tá aí, e o abuso não é exclusivo das mulheres, né? Mas é sim muito mais em maior número com as mulheres. Então, essa violência aí acontece e marca a vida inteira da pessoa, né? Então, traz consequências. Boa noite, amada. Boa noite, Fifi. Então, traz consequências para todos os aspectos da vida e quem dirá para a sexualidade, né? Tem pessoas, tem mulheres que têm uma sexualidade exacerbada após um abuso, né? E outras têm uma sexualidade completamente reprimida. O que eu recebo no meu universo, né, como é um universo terapêutico, são muitas mulheres com dores, com dificuldades, né, com dificuldades de libido, com dificuldades de mesmo de aproximação sexual. E aí, Regina, uma amiga querida, também aluna do curso, compartilhou comigo ontem e assim foi super de repente que nós falamos, vamos compartilhar isso, né? As pessoas precisam ouvir, a gente precisa dar voz, a essa conversa, porque as mulheres têm muita dificuldade de falar, têm muita dificuldade de reconhecer e se sentem muito pouco acolhidas, né? A vergonha e a culpa são emoções que marcam essas pessoas, essas mulheres especialmente. Então, depois de uma conversa com a Regina, Regina é consteladora, Regina é terapeuta floral e tem uma escuta, né? Ela tem uma abordagem também espiritualizada e as mulheres também chegam a ela e ela também tem um trabalho lindo e profundo, né, com essas pessoas. Então, vamos lá, Rê já me pediu aqui. Não, Rê, me pede, me solicita, que às vezes as pessoas tocam aí, solicita, aperta nessa caixinha aqui com mais, Rê. Senão também te chamo. Regina Papi, aê, aceita e a mágica vai acontecer. Regina Papi vai aparecer nessa tela. Aê, aê, aê! Olá, olá. Tudo bem, Eu querida? tô, boa noite a todos. Boa noite. Estamos cheias Ah, de amigas aqui. que Então, delícia. seja muito bem-vinda na minha sala, no meu quarto aqui. Ô, gente, eu vou tirar os comentários e se alguém tiver pergunta, tem um balãozinho com uma interrogação, é só porque depois eu abro de novo para os comentários, porque senão fica no rosto da Rê, isso. Né? Então, assim é bom. Então, Rê, se apresente aí, te apresentei um pouco e se apresente também. Boa noite a todos. Tati, obrigada por essa oportunidade. Eu não acredito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem de uma forma, às vezes dolorosa, às vezes muito linda. E esse nosso encontro hoje foi muito lindo, e ainda que seja através das dores, e faz parte. Então, eu sou Regina Pape, para quem não me conhece. Eu, de formação inicial, eu sou assistente social, mas já no começo da carreira comecei, enveredei para treinamento, terapia floral, terapia sistêmica. E o grande ponto de estudo, que há muitos anos estudo, é a jornada espiritual. Não está ligada a nenhuma religião, é ecumênico, mas ela faz para mim um link com várias abordagens. Então, ela é sempre um complementar. E eu vejo como as abordagens que eu tenho estudado, tanto na terapia floral quanto na constelação familiar, enfim, são abordagens que
que estão juntas, que se unem nesse trabalho, né? Se Nesse alinham. olhar diferenciado para o ser humano, nesse olhar de autocuidado, de cuidar de mim, de cuidar do outro. Então, é essa a minha jornada. A Sim, jornada e da aí Regina. a jornada da Regina, né? E aí uma linha, né? Uma espiritualidade aí que você fala dessa forma, às vezes se torna, às vezes não, né? Se torna o trilho principal dessa caminhada, né? As outras coisas é que vêm convergir, né? Porque nós estamos juntas nessa jornada aí e é muito lindo isso mesmo. Então, Rei, eu Tá falando a verdade. estava buscando algumas coisas aqui, né? E aí nós compartilhamos até, tem dados aí controversos, né? Nas redes sobre índice de abuso. Então, assim, em sites oficiais, né? Site Gov, Senado e tal, vai me dar um número aí, 130 casos por dia no Brasil. Depois vai falar de 320 casos, assim, tudo numa data aproximada, né? 2022. 500 mil crianças, né, pessoas abusadas por dia, né, ou que sofrem exploração sexual, acho que amplia um pouco. E não importa, quando a gente foi fazer as contas não batia, né? Mas assim, um caso é muito. Então não importa, talvez para a gente olhar para o governo fazer política pública, precisa ter muitos, mas nós não estamos fazendo política pública aqui, né? E no consultório, e na nossa porta, e no nosso ouvido, chega as pessoas que precisam de ajuda, né? Então, o que você me fala, assim, existe vida após o abuso? O que você anda vendo? E por que essas mulheres estão chegando até a Regina? Assim, que sincronicidade é essa? Assim, além Olha, da sincronicidade essa do pergunta, trabalho, que imã é esse? essa pergunta é linda tua, Tati. Só para fazer um parênteses, o primeiro curso, eu fiz o curso, vários cursos de produtores de florais, e a minha professora Amor brincava que eu comecei de cabeça para baixo. Então, o primeiro curso que eu fiz foi com floral do Alasca, que trabalha essa dicotomia do menos 30 mais 30 graus. E em verdade, muitas vezes o ser humano vive isso. E nesse primeiro curso, o Steve Johnson, né, que é o produtor dos florais do Alasca, foi o produtor dos florais do Alasca, ele já de cara sentou para a gente e disse assim, ó, não se preocupa não, porque as pessoas que baterem na sua porta são as pessoas com temas que vocês já viveram. Eu fiquei olhando para ele e falei, realmente eu vou Vai dar mergulhar. ruim. E no fim, dá muito bom, porque em verdade a gente tem uma sincronia, uma bênção do universo que converge para isso. Você tem uma intuição de quem procurar como profissional e quando você recebe a pessoa que está te procurando, também existe esse reverberar da experiência dentro de você. Então, eu diria assim, para mim, essa é a minha maior experiência. A gente tem milhões de cursos e é super importante. Eu estou fazendo agora um doutorado em ciências espirituais, estou terminando ele, se Deus quiser, final deste ano, do ano que vem no máximo, vai depender do andar. Mas isso conta, claro que conta. Mas a minha experiência, a tua experiência, o que você viveu, o que eu vivi, é a chave que nos une e que dá essa consistência, que dá essa linhagem, né, na abordagem do terapeuta. E aí você me fez uma pergunta e agora eu até me perdi. Se tem vida depois do abuso. Então, e aí, sim, sempre tem. Sempre tem. Tem uma chave mestra de um grande mestre que diz assim: nada lhe será dado que você não possa manejar. E quando ouvi isso a primeira vez, no auge das minhas angústias, das minhas dores, eu falava, cara, o que esse cara tá falando? E ele tem Dá muita razão. raiva dessa frase, né? Dá Eu muita tenho muita raiva. raiva dessa frase na hora que eu tô lá Perfeito, dá muita raiva. no Nada lhe fundo será do dado que você não poço. possa manejar. E de verdade é isso mesmo, porque sempre tem luz no fim do túnel, sempre. Agora, tem a escolha. Então eu me lembro, uma das coisas que eu sempre
me lembro, assim, sempre reverbera no meu coração, principalmente quando eu não tô legal, a Regina lá, com 8, 10 anos, eu não lembro bem, chorando sozinha na cama, disse assim, eu quero ser feliz. Então, e não precisa ter 8, 10 anos. Você pode ter 56 e dizer, a partir de hoje, eu quero ser feliz. E não dá para ser feliz assim, ah, tá bom, tudo colorido. Não. Mas você vai trilhando a sua jornada de alma, você vai trilhando a jornada da tua experiência, da dor, do abuso. E um parênteses, quando a gente fala em abuso, a gente não pensa só no abuso sexual. Tem uma outra Sim, que gera muita dor, que é o abuso psíquico. sim. Outra que Como? gera dor é o abuso físico. Sim. Então, e aqui a gente aborda, quando a gente fala de abuso, estamos pensando em todos essas abordagens. E como é esse abuso psíquico, Rê? Assim, né? Entendo o abuso físico, acho que as pessoas entendem, né? Assim, pode ter um abuso físico, É pode mais ter fácil uma de conotação entender. sexual e o psíquico como é nessa história? O psíquico é aquela criança, aquele adolescente que cresceu ouvindo que ele é qualquer coisa menos que divino. Então, repetindo uma e infinitas vezes, ou que não presta para nada, ou que nunca vai, não vai vingar, não vai ser um bom pai, não vai ser uma boa mãe, não vai ser um bom profissional, ou que cresceu em muitos gritos numa família conflitante. E aqui eu quero fazer um parênteses, Tati. Os nossos pais, os nossos tutores, fizeram o melhor que eles puderam. Embora, certeza cometeram erros. Porque se tudo que a gente estudou e galgou, a gente comete erros ainda hoje. E vai cometer sempre, porque esse é o nosso aprendizado. Aqui é a escola da vida. Então, aqui é o ponto. Ok, então eu vou errar, eu vou tentar aprender o meu melhor com os meus erros, mas eu também posso ter um olhar diferenciado para aquele que cuidou de mim. Então, é importante esse olhar, embora às vezes dá raiva, dá uma certa indignação, dá uma aversão ou um nível de resistência tamanho que nos impede de ter esse olhar, de dizer, ok, eles fizeram o melhor que eles puderam, mas hoje, o que é que eu posso fazer com aquilo que eles fizeram de nós? Sim. Esse é o ponto. Eu vejo uma dificuldade, acho que é, né, legal pontuar isso aí. Né, eu tenho muitas clientes, muitas pacientes, né, que tiveram uma história de abuso, né, e assim, um ponto que pega bastante é às vezes essa raiva nem é reconhecida, e eu vejo que para chegar nesse ponto, né, de entender que a pessoa fez o melhor que pôde, né, com essa bagagem, a gente sabe disso, com aquilo que ela sabia ou com aquilo que dava conta, porque assim, ainda eu me vejo hoje com uma bagagem e não dando conta muitas vezes, fazendo, né, tendo atitudes agressivas, assim, isso também faz parte da minha humanidade, né? E assim, é difícil demais tomar consciência disso, ver, né, assim, e aí sou eu mesma que me autoagrido, assim, poxa, que meleca, você não podia ter feito isso, né? Mas enfim, fiz. E aí resta pedir perdão. Essa embolada toda que todo mundo faz, né? Mas com relação aos pais, Rê, o que eu vejo assim, como que né, a menina, assim, trabalho com mulheres, a menina que foi abusada, ela se sente desprotegida, né? Porque assim, às vezes esse abuso veio de alguém da família, né? Às vezes teve uma conivência por parte da mãe que enxergava aquilo, né? Então, quantas vezes a gente não ouve assim, né, uma menina que quer denunciar, que quer falar sobre isso, e a mãe, assim, é um tio que sustenta a família, ou que é uma referência, ou é um avô, já vi umas histórias assim, né, o avô que sustenta a família, e aí a mãe finge que aquilo não aconteceu, né, ou aquilo aconteceu também com a mãe, né, eu quero que você me fale um pouquinho depois dessa coisa do padrão, então muita mãe, assim, já foi abusada também pelo mesmo abusador, ou às vezes é um abusador externo, né, que não tem nada a ver com a família,
e que a criança nem tem coragem de contar para a mãe, mas assim, o que fica no coração da criança é assim, onde estava a minha mãe que não estava aqui me protegendo, né? E assim, precisa primeiro passar e ver, e acho que ter essa revolta e essa raiva é positivo, né? Para depois chegar nesse ponto lá na frente né, de ver que eles fizeram o melhor que puderam, né? Então, assim, da sua experiência pessoal e da sua, principalmente da experiência aí como sistêmica, consteladora, né? Como que fica essa coisa desse padrão? O que que você diz aí para mim? Esse padrão, que nós chamamos de padrão familiar, é extremamente minado, extremamente doentio. E ele perpetua, às vezes de geração em geração. E a gente vê isso muito claro, muito presente nos atendimentos, nas constelações familiares. Entendam, é importante a gente entender que padrão familiar todo mundo tem, de vários temas, Com muitas coisas, né? Com tudo. Muitas coisas, exato. Então, de novo, o que é que eu vou fazer com aquilo que a vida fez de mim, com aquela experiência que eu fui obrigada a ter, é o que vai me dar a força de dar os pequenos passos. Então, sobre esse padrão familiar, eu vejo que é uma coisa sistêmica, é como um campo de energia existente naquela família. Às vezes, como memória celular. Então, e são pontos que a gente precisa olhar, que a gente precisa colocar a cura e que a gente precisa encerrar. Quando eu tomei consciência disso, eu fiquei num misto de aflição e de esperança. Aflição porque eu dizia, eu não quero passar esse padrão familiar para minha filha. Embora no meu caso não foi um padrão familiar, foi alguém próximo da família, mas eu não queria passar isso para minha filha, para os meus filhos, porque o menino também sofre. Sim. Mas isso também me deu a perspectiva da cura, que é possível, que é a luz do fim do túnel. Então, tem muitas abordagens, e uma que eu, Regina, na minha experiência como profissional e também na minha vida pessoal, mais me identifiquei, foi a constelação familiar. Porque ela aborda um campo de energia e ela vai rompendo este campo. Não é simples, não é fácil, mas é simples. Porque é um campo de energia que você escolhe romper. Você escolhe colocar amor em todo o seu sistema, em toda a sua vida pessoal e romper com esse padrão familiar. Claro que tem outras abordagens que também te apoiam, como a terapia, a terapia yoga hormonal, a terapia floral, é riquíssima. Uhum. Riquíssima, tem florais incríveis trabalhando com o tema de abuso, incríveis. Do norte a sul do planeta, do Alasca, do Brasil, da Califórnia, da Austrália, enfim, de muitos lugares maravilhosos, trabalhando nuances diferenciadas dos abusos. Sim. E da experiência da dor. E eu acho que isso é a nossa grande trunfo, porque não tínhamos no passado. Não tínhamos. Não tínhamos sequer a consciência que a gente estava em depressão. Uma consciência que se abriu, né? E acho importante a sua fala, porque também vai com o meu trabalho, porque é um processo, né? E assim, eu também né, não atuo como consteladora, mas atuo com a visão sistêmica. E quando eu recomendo muitas constelações, e quando a pessoa vai, às vezes ela acha que vai ser assim, né? Como você fala assim, é simples, né? A coisa é ir vai craquelando esse campo, vai descobrindo, vai olhando, vai acolhendo, mas assim, é um descascar de cebola, né? É um processo.
E depois, às vezes, que toma aquela consciência e tem constelador e constelador, né? Claro, assim, como qualquer profissão, né? E ainda mais com uma coisa que está tão nova, polêmica, né? Eu acho que é uma coisa que você falou no início, né? Aquela sintonia com o profissional. Eu acho que isso a gente deve ter para tudo. E às vezes a gente vai pela recomendação. Quando eu recomendo um constelador, eu recomendo assim uns 4, 5. Conheço um tanto de gente bacana e eu falo, vai com quem que você sintonizar, porque, né, a gente precisa achar isso. E depois, às vezes, Isso, alguma coisa ali é evocada e a pessoa tem material para terapia, né? Porque exato, é puxar esse nó. E daquilo exato. ali vai desbravando um tanto de coisa. Na hora que você fala da memória celular, né? Eu trabalho com o corpo, então seja através da yoga, de qualquer coisa, ou de exercício pélvico, ou do toque, né? Como que eu vejo esses registros? Eu já tive, assim, caso de paciente, às vezes, né, em cima da maca ali, assim, um alongamento que você faz, aquilo ali a pessoa desencadeia algum processo, ela não sabe, um movimento, né? Por que que um movimento, às vezes, ele desenvolve alguma coisa, né? E tá relacionado com essas memórias, né? Muitas vezes de abuso, sim. Sim. E Mas você falando, pode falar. desculpa, você falando sobre isso, eu assim tenho memórias claras de experiência de cromoterapia, em fisioterapia, em várias, massoterapia, de ter Sim. start e de ter ali, através do toque, num local específico, de uma maneira amorosa, cuidadosa, e eu aberta e receptiva, eu tive níveis de cura. E Acesso, falando né? sobre isso, acesso inconsciente. Porque esse é o Ah, grande ponto, como é que a gente acessa o nosso inconsciente. uhum. E falando sobre isso, é extremamente importante a gente lembrar sobre a nossa experiência da intuição. Porque a intuição é um religário. O mental é uma caixa de informações cansativa que te leva na caixa do nada. Frequentemente te leva, ainda mais no processo da dor. Não estou falando Que num delícia, te processo leva para a caixa do nada, né? da Mas caixa é do o nada, nada de embora. nenhuma resposta, né? Porque o nada é bom. Assim, nem é Não, pro mas não é nada esse tá. nada que eu me refiro, porque o nada é ótimo, saudável e necessário, mas não é sobre isso que eu me refiro. Eu me refiro mais sobre o processo de looping que a mente faz, porque a Exato. mente mente e ela não te leva a lugar nenhum. Ela prejudica o seu andar saudável, né? Então, esse é um outro ponto importante de a gente resgatar essa intuição que habita nos corações. E todo mundo tem. Não adianta as pessoas às vezes me falar, eu não tenho intuição. Tem, tem. Então, quando a gente começa a trabalhar, começa a relaxar, usar o floral, meditação, visualização, constelação, você abre esse canal de intuição e de resgate do inconsciente. E algumas pessoas afirmam para mim, eu tenho medo, né, dessa coisa que está no inconsciente, no subconsciente. E de verdade, não tem nada a temer. É como se tivesse, assim, lixo debaixo do tapete, que quando a gente levanta o tapete, fala, tá sujo. Então a gente tira e diz assim, uau, como eu me sinto melhor. Minha casa está numa energia diferente. E essa casa é a oportunidade de nós estarmos numa energia diferente, né? Do lar interno, do coração, da alma, de sim buscarmos, encontrarmos caminhos, usar a intuição e escolher o meu novo caminho. Escolher como é que eu vou, sim, limpar e dar o meu sim de cada dia na jornada de ser feliz, na jornada da minha alma, na jornada do meu propósito de vida. O sim de cada dia, é muito lindo O isso, sim de né? cada dia. E quando a gente fala, eu vejo, né? E é difícil mesmo olhar para lugares que vão ser doloridos. Né? Eu acompanho esses processos assim, segurando na mão, mas dor maior é ficar com a dor que já está, né? Dor maior é, às vezes, uma mulher de 50 anos que
tem um choro, eu falo que chora, que a gente chora quente no travesseiro, depois que o marido, que o companheiro virou para um lado, ou depois que você nem tem, né? Nesses casos, assim, quantas mulheres nem se permitem, nem conseguem se Nem aproximar, consegue. né? Assim, ou têm estímulos, passam uma vida, têm filhos, têm netos, andam lá para frente, nunca tiveram prazer com esse corpo. É, isso é dolorido, né? Constatar isso, ainda mais quando a gente começa a se comparar, que a gente é mestre nisso e vê todo mundo sendo feliz, assim. Quem dera todo mundo fosse feliz sexualmente quando se divulga, né? Tati, você está Porque aqui é falando, uma coisa, assim, eu nossa lembrei de senhora. uma imagem que eu era jovem, indo e voltando para a escola, e a gente fazia aquele trajeto a pé, eram uns 20 minutos, então dava para observar bem tudo ao meu redor. Então eu falava assim, nossa, eu acho que todo mundo desse prédio, daquela casa, todos são felizes, menos eu. E não é verdade, não é. É um processo de descobrir a própria alegria e bem-estar. E falando nisso, Tati, eu queria falar de uma coisa importante com relação ao abuso, e aqui cabe muito para quem foi abusado ou para quem está percebendo que está fazendo uma forma abusiva com os filhos, com os funcionários, e também para quem foi procurado para compartilhar. Alguém que sofreu abuso e que procurou eventualmente você para um compartilhar. É muito importante o processo da escuta. Então, tem algumas coisas fundamentais que a gente deixa como dica, né? Uma é o processo da escuta. Ouça. Mais do que falar, ouça, porque a pessoa que sofreu ou que está sofrendo abuso, ela tem muita necessidade de falar. Então, seja você um canal de escuta. E se é você que está sofrendo um abuso, ouça a sua intuição. É, escolha uma pessoa que você confia, que você sabe que vai ser amorosa, que você sabe que não vai te julgar e compartilha com essa pessoa. Mas a pessoa que sofre abuso, ela tem a tendência a se fechar em si mesma. Então, é um orar e vigiar a cada dia. Eu muitas vezes falava assim para mim mesma, Regina, presta atenção. Ficar quieta na sua angústia, na sua dor, não está na mesa. Não, não é uma opção. Então, tá. Então, escolhe uma pessoa que você ama, que você confia e compartilha com ela. E aí eu fazia aquilo num processo de muita resistência, mas o resultado era sempre fantástico. Um Até alívio, né? porque um alívio e também porque quando você usa a sua intuição, quem que te intui? Quem que te inspira? Senão o Criador, o teu eu superior, o Cristo, o cosmo, o universo, o nome que você quiser dar. Mas quem te inspira, senão esse ser maior? Quando eu brinco, né? Quando a gente dá o nosso sim, o universo conspira a favor. Então, a importância de dar o nosso sim, de sim eu quero ser feliz, de sim eu vou compartilhar, sim eu vou procurar um profissional, eu vou procurar um médico, eu vou procurar ajuda, sim eu vou compartilhar com a minha família. E veja, quando o abuso é mais difícil, em especial o abuso sexual, é, é, é sábio não compartilhar com muita gente. É sábio ter aquela pessoa ou aquelas pessoas poucas que você confia e compartilhar com elas. Porque para não botar muita, eu Opinião. brinco assim, ó, muita opinião. E outra coisa é quando você abre muito o leque, você se perde entre as pessoas, até por conta da opinião. Fica igual com o filho pequeno, né? Que todo mundo quer falar como que você vai criar, que leite que você dá, por que que tá chorando. É, Isso. uma coisa que eu vejo disso que você falou, né? Às vezes a experiência que eu vejo da mulher com abuso é uma dificuldade muito grande de falar por conta da vergonha, né? O abuso sexual, especialmente, assim, eu nunca vi um caso que não tenha trazido um sentimento de vergonha, de humilhação e culpa.
Então, essa sociedade, sabe, fucking machista aí que tem, sabe, que isso tudo aí que a gente vive, né, dessa coisa louca que faz a pessoa achar, né? Então, assim, eu tenho um caso de uma pessoa que foi abusada com 9 anos de idade, e ela falava assim, quando depois de muito tempo conseguiu falar disso, é assim, eu fico pensando se não fui eu que provoquei, sabe? O cara é um adulto e, sabe, uma É criança, muito é muito vulnerável, né? E assim, ela ainda até hoje, até, né, muito quase 50 anos, a pessoa se pergunta se não foi ela que fez isso. Então ela não tem, não provocou aquilo ali, né? Não seduziu. E assim, por mais que tenha essa coisa da sexualização da criança, né, de tudo que a gente vive, assim, isso é um distúrbio, né? Assim, o agressor, ele é patológico. é Então, assim, a patológico. pessoa precisa entender que ela não tem culpa disso e que ela pode falar. E às vezes é essa vergonha, o medo de ser julgada, né? E às vezes, algumas vezes eu já vi assim, ela com falar um pouco, compartilhar, né? Porque foi o seu convite, e ela compartilhar e ser julgada. E aí ela se fecha, né? Mas assim, é mais um convite assim, né? Poxa, infeliz experiência que foi, mas não tem que ser assim. Existem pessoas, talvez começar com um profissional seja a forma, né? Porque ali um ouvido profissional, ele é minimamente neutro, deveria ser, né? Então talvez seja uma boa escolha se tiver muito difícil, né, falar sobre isso. Porque eu vejo Eu me lembro essa muito bem dificuldade. que a primeira vez que eu escutei da minha primeira terapeuta, Regina, você não é culpada. Eu fiquei olhando para ela e ainda me perguntei, será que eu não tive culpa nenhuma? Embora fosse criança também. E essa culpa, imagina, se a criança tem Essa culpa. terapia foi com qual idade você tinha? Eu já tinha uns 18, 20, 22 anos. E na época eu não tinha dinheiro para comer, mas eu pagava um tiquinho, mas eu pagava meu terapeuta, um fofo. E cobrava assim, valor Social. simbólico, Uhum. social. E era lindo, porque ele fez um trabalho lindíssimo comigo. Mas o que eu queria dizer é, o adulto tem mais culpa ainda. Porque a mulher se pergunta, será que eu sou culpada? Eu não sou boa esposa o suficiente? Eu não sou amorosa o suficiente? Ai, coitada, ele tem raiva. Estamos falando aqui no caso de mulher, viu, meninas? Mas acompanho o caso de homens sendo Muitos. abusados por mulheres, especialmente mulheres também doentes iguais. Mas assim, só para deixar claro que isso não é só da nossa, não é só da Não é nossa, exclusivo, né? É não é só um exclusivo. recorte que a gente está fazendo para conversar Exato, é só mesmo. um recorte até por conta da nossa experiência e por ser Uhum. esse o chamado. Mas é Uhum. importantíssimo porque se essa mulher, essa jovem, adolescente, não buscar ajuda, vai ser muito difícil dela ir limpando as casquinhas da cebola, como você mencionou, né? Uhum. Tirando casquinha por casquinha e tendo a paciência e um chamado assim para mim fundamental. Sejam gentis com vocês mesmos. E esse ser gentil comigo mesma envolve qualquer desafio de abuso, de trabalho, dificuldade de estudo, de dificuldade de relacionamento com filhos, com marido, com chefe. Seja gentil com você mesmo, porque para mim essa foi uma grande experiência. Quando eu comecei, porque assim, eu era achibatada em pessoa em mim mesma, não precisava de ninguém me cobrando. Quando eu comecei a ser gentil comigo mesma, eu percebi que eu virei uma página, eu mudei de capítulo, porque eu passei a me dar essa continência, esse acolhimento, sem precisar que o outro o tempo todo me acolhesse. E que é muito cansativo para o outro. Então, eu posso, aos poucos, também me acolher. Porque a gente pode pedir colo, né? Às vezes o outro Muito. não tem o colo para dar, às vezes ele não está no momento, né? E se a gente sempre depende desse acolhimento, né? O primeiro se acolher. Então, seja gentil, né? Esse processo de auto-amor aí.
E aí até aí também já é um salto, porque é o autocastigo, né? A falta de merecimento, né? Como que você acha que a gente pode encontrar esse merecimento para essa pessoa que se sente aí um lixo, né? Nesse momento que foi usada, abusada, muitas vezes, com muita questão física, psíquica, né? O que você acha que pode ser uma chave aí para a gente resgatar o merecimento? Para mim, merecimento, amor próprio, eu acho que eu resgatei com oração e meditação. Hoje, graças a Deus, já está comprovadamente, cientificamente, que a oração tem um poder de cura inquestionável. Então, os médicos, os mais céticos que a gente conhece, já não questionam mais, porque é constatado. Tem uma experiência lindíssima com 1000 pacientes esparramados em estado de coma que receberam orações e o resultado foi incrível. Tem experiências, né? E dizem que no hospital o nível de oração é muito maior do que qualquer igreja. E é verdade, porque ali entra o desespero, ali entra o pânico, ali o cético ora. Então, eu entendo que esse processo de orar, dessa conversa interna que faz o religar, né, entre eu e o cosmos, isso me traz na presença crística. Isso me traz na presença do divino que habita em mim. E eu vou clamando a Deus, clamando por cura, clamando pelo caminho. Às vezes eu não sei que caminho tomar em qualquer situação na minha vida. E eu paro e falo, hey, você está fora, né? A mente está lá fora o tempo todo. E no processo do abuso, isso é extremamente presente, dessa mente inquieta, dessa mente que pipoca o tempo todo, que está insatisfeita, que está infeliz, que está o tempo todo trazendo padrão de repetição. Até porque o cérebro, essa parte física nossa, ele gosta de saber onde ele está. Né? O nosso eu consciente, ele quer saber onde ele está. Então, ele quer padrões repetitivos, ele busca padrões repetitivos. Então, precisamos ter uma disposição, força para estudar, para parar, para meditar, para orar, para dizer, não, agora chega, eu vou mudar o jeito, eu vou procurar um profissional, eu vou compartilhar com uma pessoa que eu gosto, um profissional, um amigo, e que eu sei que vai me apoiar, que eu sei que não vai me julgar, que eu sei que não vai ficar falando bobagens na minha orelha. Isso é importante. Então, Identificar aí, eu né? Porque às vezes, se por acaso a identificar. intuição falhar, Se a missão falhar, identificar aí você tenta outro. isso, Exato. A sai missão fora, né? terapeuta não deu certo, busca outro. E Não tá tudo bem. pode ter julgamento, né? Não Não pode pode. ter julgamento, não pode Não falar que pode. você provocou, não pode, né? Não pode ter esse tipo de coisa, não pode trazer culpa, né? Porque já tá aí Exato. o peso. E Não... uma das coisas que é extremamente eficaz, é muito simples, mas é botar a mão aqui na região do estômago, fazer um carinhozinho e dizer: amada, eu, para mim mesma, você não é culpada. Presta atenção. Dessa vez você errou com outro tema qualquer, você vai fazer diferente na próxima. Então, esse acolher, esse carinho que fazemos aqui nessa região do estômago, que é onde impacta, né, uma energia facilmente, a energia negativa, e é onde a gente pode ter essa oportunidade da autocura. Né? Às vezes usando um floralzinho, passando na região do abdômen. O bebê tem o quê quando ele nasce? Muita dor de barriga. Né? Você faz o quê? Você faz massagem, você passa um floral na barriguinha, você passa um creminho. E na nossa criança interna, igual, né? De ser amoroso, de ser cuidadoso, de nos apoiar, de sermos, como eu sempre repito, sermos gentis conosco mesmo.
E eu acho que nesse meu processo, a oração, ela traz, né? Ela tem um poder, ela atrai uma positividade. Quem quer pode assistir o filme The Secret, né? Que é O Segredo, que é simples, mas é lindo, que mostra de verdade essa questão do rio que converge para nossa busca de cair no oceano de amor e misericórdia. Então, às vezes, o rio está tumultuado, ele está cheio de pedras, está cheio de dor, você se sente batendo para lá e para cá, mas confia, porque o teu rio vai te levar para o oceano de amor e misericórdia. E você pode colaborar de maneira consciente, de maneira amorosa, suave, gentil, buscando ajuda. E até acolher quando a gente não consegue isso, né? Assim, porque esse é um lugar que a gente chega e acho que tem que acolher o passo, né? Acolher quando você ainda não conseguiu entender que as pessoas fizeram o melhor que elas puderam, né? Existe, às vezes, né, pessoas que chegam a falar desse perdão para o agressor, né? Então, assim, isso pode acontecer, mas isso pode ter um tempo de acontecer, isso não tem que acontecer, tá tudo certo, né? Assim, esse primeiro acolhimento é consigo mesmo. Assim, o primeiro acolhimento é com essa amorosidade, né? Eu vejo... Embora John Roger, que é o meu mestre amado, querido, e muitos aqui conhecem, eu já vi na live, ele sempre diz, né? O perdão é a chave do reino. Isso é uma verdade. E Jesus disse, perdoai 70 vezes 7. Quer dizer, incansavelmente, perdoai, perdoai, perdoai. Porém, primeiro tem que haver a cura interna. Não dá para pular, sabe? É como querer mergulhar sem saber nadar. Primeiro cuidar de si mesma. Primeiro cuidar de si mesma. Para depois pensar em cuidar dos demais. E quando a gente fala em perdão, é um perdão de dizer assim, olha, tá bem, você fez aquilo que fez, talvez você tenha sido abusado, talvez tenha sido um padrão familiar, talvez você teve os seus motivos, mas não é da minha responsabilidade. E eu posso soltar, eu libero você para o universo. E é apenas isso. Claro que não se trata de voltar a ter relacionamento, de voltar a ter abraço, é muito mais difícil esse processo. Mas o perdão sempre é a chave do reino. Mas tem o seu tempo de maturidade. Tem o tempo do tempo. O individual é de cada um. E cada um precisa ter o seu tempo. Muito lindo. E é linda essa história. É lindo, Tati. Muito lindo. Né, assim, é caminhar de um lugar de muita escuridão, né? Eu falo que é um tema, eu não falei no início, até esqueci, assim, tem alguns temas que eu trago e que eu falo que é o abrir numa caixa preta, né? Porque disso aí a gente não sabe o que vai sair, mas a gente precisa abrir essa caixa e precisa jogar a luz nessa caixa, né? E acho que essa primeira luz é essa luz do amor por si mesma. De Né? Eu vejo acreditar níveis... em si mesma. Isso, porque quando a gente se distancia disso, quando a gente cai na culpa, né? Eu vejo que a gente cai na autoagressão, às vezes uma autoagressão de pensamento, né? Esse julgamento de si, que eu não valho, eu não mereço, etc, etc. Num padrão emocional de autoagressão, né? De se falar, assim, e num padrão físico também, eu vejo, né? Assim, de automutilação, né, eu presencio muito né, essa reação. E aí a primeira coisa para parar de automutilar, né, para isso aí, para parar de se dizer, né, tudo isso de ruim, que não precisa ser abusada para a gente se autoagredir, né, essa chave é trazer esse amor presente, assim, eu valho, né. Falando dessa questão da automutilação, da questão do nível físico, eu quero fazer um comentário. O registro, a consequência no nível físico nem sempre é visível. Né? Às vezes, sim, você consegue ver através da pele, do lábio, da olheira e tal. Mas tem coisas que estão num nível de memória celular
que nem a gente sabe. Quero contar um exemplo. Eu tinha um medo, assim, uma aflição que eu não sabia explicar todas as vezes que eu passava em qualquer lugar, assim, de presídio. Delegacia, presídio. Eu morava numa cidade que, para eu ir de uma cidade para outra, eu passava por 2 presídios. Então, aquilo, né? E aí, na minha consciência, toda vez que eu passava lá, eu plantava uma coluna de luz. Porque eu sabia do meu mal-estar e eu sabia que eu tinha um convite. E eu lembrava quando eu estava a coluna de luz. Até que chegou, e eu não sabia por quê. Até que chegou num dia que me caiu o véu do entendimento, assim. E eu tomei consciência que o meu avô paterno e um familiar da minha mãe, ambos estiveram presos numa situação muito dolorosa. Meu avô foi preso na Primeira Guerra Mundial. E ele fugiu, passou muita fome, muito frio, o nariz quase quebrou de congelado, porque foi na Europa. Então, essa memória celular perpassa. E como é que eu quebro essa memória celular? Né? Se não, através da expansão de consciência, utilizando os processos terapêuticos, utilizando terapia floral, utilizando constelação familiar, enfim, lançando mão naquilo que nós temos. Porque eu digo, graças a Deus a humanidade está evoluída, porque a gente tem muitas oportunidades de buscar a cura à nossa frente. Muitas. E esse eu acho que é o caminho, né? Até de novo, porque quando você quebra um padrão familiar que está em você, você abençoa sobrinhos, filhos, a sua família. Você quebra esse padrão energético. E isso também se estende à consciência de escassez, à consciência de que eu não vou dar certo profissionalmente. Enfim, são muitos níveis sutis que a gente pode trabalhar. E com relação ao abuso, para mim, é assim, é urgente, porque é muita dor envolvida. E a pessoa, aquele que sofreu, né, a vítima, merece esse nível de cura, merece ser feliz, merece dar o seu sim nessa busca dessa sua jornada. Jornada da alma, jornada do caminho, jornada da suavidade, da leveza, da ternura, do amor. que lindo te ouvir. Isso, né? Eu acho que tem várias propostas, várias formas, não dá para ficar parado, né? Eu acho que colocar em movimento, né? Colocar esse corpo em movimento, acolher, né? E ver possibilidades quando isso já cabe, né? Então, hoje eu trabalho isso no Mulher Hormonal, no curso, assim, né? Que aí já é quando a pessoa já está num ponto que ela se abre a viver essa questão da sexualidade, né? Porque às vezes está tão distante que tem momentos e momentos. Então, assim, busca aí no seu coração aquilo que você se identifica, né? Como um primeiro passo, né? E dê esse primeiro passo, assim, então... peça socorro, né? E se não tiver muito em dúvida, assim, me chama a Regina, né? Pode chamar que prazer enorme. Aqui tem escuta e a gente, né, talvez tenha algo para ajudar. É verdade. Ô, Rê, adorei essa guiança aí, né? Nesse oceano de amor e misericórdia. Quem sabe você não traz um pouco da sua presença alinhada com uma oração, com uma meditação para a gente entrar nesse oceano também? Gostaria? Bora. Antes disso, você gostar. Eu tô só. Peraí, deixa eu ver que eu tô com medo da minha bateria acabar. Eu coloquei no carregador, mas ele não. Bom, não, tá bom. Né, antes disso, quer deixar mais alguma coisa assim, que você acha importante? O tempo é tão corrido, eu não sei se tem perguntas, mas eu acho assim... Não tem pergunta, teve um oi aqui. Alguém gostaria, gente, de fazer alguma pergunta? Vou abrir E assim, enquanto as perguntas não chegam, se é que elas cheguem, eu acho que poderíamos propor sim uma meditação rápida e deixando você que está online com essa tranquilidade de se quiser sair, tá tudo bem.
Mas a gente convida você, então, para meditarmos um pouquinho, para fazer essa conexão e finalizar. Já tô com roupa de meditar. Já tô com roupa de... Deixa eu descruzar minha perna aqui. Esse é um bom convite. Então, eu peço para você fechar seus olhos. E onde você estiver, você pode estar no carro. No carro, por favor, pare o carro, estacione. Você pode estar no seu carro, você pode estar onde for. Descruze suas pernas e braços, porque ao descruzar, a gente abre para que essa energia flua em nosso corpo. E observe sua respiração. Enquanto eu bebo uma aguinha, sinta seu corpo. Se for possível, tente deixar seu corpo tranquilo, calmo, inspirando e expirando. E simplesmente aquiete. Nesse inspirar e expirar, perceba que é Deus quem te inspira. Perceba que, ainda que queiramos, nós não conseguimos ficar sem respirar, sem que haja a nossa vontade, apenas com a nossa vontade. Então, inspire, solta. E agora escuta a batida do seu coração. Mesmo que você não escuta, você pode sentir o teu coração. Você pode sentir o teu corpo vibrar. E apenas sinta. Tenha a percepção da batida do seu coração. Tum, tum. E sinta. E nessa paz, nessa quietude, nós pedimos, Deus Pai e Mãe, que a luz que desce dos mais altos desça sobre nós, sobre mim, sobre a Tati, sobre cada um dessa live que estiver presente aqui agora e também sobre cada pessoa que escutar essa live depois. Porque o Espírito de Deus, ele é atemporal. Ele se faz presente no eterno do aqui e agora. Então, que a tua luz, Pai, esteja sempre presente entre nós, nos envolvendo, preenchendo, rodeando todo o nosso corpo e nos protegendo. E nessa mais linda e brilhante luz, nós quase que podemos apalpar essa luz. Podemos ver essa luz com os nossos olhos internos. Nós sentimos o nosso corpo vibrar, cheio de paz, de amor e de compaixão. Sentimos a tua presença. Inspira suavemente. Que nessa luz possa ser transmutado toda e qualquer negatividade que não serve ao nosso bem maior, sendo elevada nos mais altos, transmutada em nada de onde veio. E possamos assim clarificar tudo aquilo que não serve ao nosso bem maior. Nesse espaço vazio, as bênçãos sejam transbordadas, bênção de amor, de paz, bênção de cura, bênção de entendimento, bênção de expansão de consciência. A bênção que nos mostra o caminho. Aquele caminho que nos leva a dias melhores. Aquele caminho que podemos ver o nosso sorriso, a nossa sabedoria sendo o nosso carro-chefe. A sabedoria que provém dos mais altos, alinhada com toda a nossa experiência, nosso conhecimento,
alinhado com a nossa intuição. E essa sabedoria vai à frente, mostrando o caminho para mim e para você. E a gente pode brincar de enviar a luz também para os nossos familiares, nossos amados, amigos. E enviar a luz para essa pessoa que está na sua mente agora. E assim, como guerreiros da paz, a gente tem a consciência de que podemos enviar a luz sempre. Basta pedir, basta entregar e enviar a luz para as pessoas ao nosso redor. E nessa consciência de luz, podemos escolher que os nossos olhos sejam tocheiros de luz. Então, saindo daqui dessa live, os nossos olhos levarão a luz. Aonde os nossos olhos tocarem. Pessoas, animais, plantas, a água, até mesmo o ar. Podemos abençoar o ar. Nessa gentil e mais perfeita comunhão, cheia de luz presente, tendo perceber que talvez a gente consiga sair um pouco melhor do que a gente entrou, ou melhor do que quando acordamos, e podemos levar essa luz para a nossa noite de sono, para os nossos sonhos, para o nosso clamar a Deus, sabendo que tudo está bem, que tudo está abençoado. Então podemos relaxar e estar felizes. Então, uma vez mais, vai tomando consciência da tua respiração. Inspirando e expirando. Novamente ouvindo a batida do seu coração. E vai movendo dedos das mãos, dedos dos pés. Talvez você queira dar uma esticadinha nas costas e vai se fazendo presente no aqui e no agora. Alguém abrindo seus olhos. E alguém aqui escreveu. Minha querida amiga Mara, de anos atrás, escreveu que Deus tem um propósito sempre para todas as nossas coisas. E assim é. Gratidão por cada um de vocês, Tati. Muita gratidão por essa oportunidade. E que a gente possa se irmanar mais e mais. Na alegria, na confiança, no amor, na compaixão, mas também nos desafios. Que a gente possa estar juntos nessa jornada. Ai, querida, nossa, Obrigada, eu que agradeço, foi maravilhoso. Gente, assim, né, a Rê é um ouvido, uma bênção, né, Raquel, que está sempre presente, assim, quantas vezes eu grito socorro, né, e me alinho, assim, com essas palavras, com essa escuta. Obrigada, amiga, você é do coração. Eu que agradeço. E só posso dizer para encerrar que Deus abençoe muito cada um e todos. Todos ao nosso redor. Todos ao nosso redor. E que seja o porteiro, que seja o padeiro, que seja nossa família amada. Todos ao nosso redor. O cara do trânsito, todos. E na hora que não der, né? Na hora que sai tudo errado, a gente mesma, né? Olha, a gente retorna e de novo, hora que melhora. Lindo. Claudinha aqui, agradecendo, Cláudia Ferraz, Alessandra.
Sandra, né? Cheio de amadas do coração. Raquel, a voz da Rê me acalma e eu amo. Sim, a mim também. Gente, obrigada. Eu vou fechar, vou salvar no meu Instagram, né? Depois eu vou ver se eu consigo te mandar para você postar. Às vezes é difícil postar no seu um vídeo longo, assim. Mas, né, deixa o caminho lá, mas vai estar aqui. Eu vou te enviar também, tá? Obrigada. Um beijo, Obrigada a todos. gente. Beijo Gratidão. enorme. Boa noite, né?